Este é o projeto que nós vamos construir neste tutorial. É uma simples página com uma mensagem aqui no centro, dizendo nós amamos programação. E essa imagem possui esse efeito de digitação, em que cada uma das letras da mensagem vai sendo gradativamente revelada, causando esse efeito de que a frase está sendo digitada. E nós podemos definir aqui a velocidade desse efeito através desse controle aqui, ó. Portanto, é esse projeto que nós vamos construir agora. Para construir esse projeto, eu tenho aqui o meu editor de código, que é o VS Code, e eu tenho nele aqui aberto uma pasta chamada Efeito Texto Automático. É dentro dessa pasta que nós vamos construir o nosso projeto. Para começar, eu vou criar um arquivo chamado index.html. Vou digitar ponto de exclamação, apertar Enter, e dessa forma eu terei essa estrutura básica aqui, HTML. Eu vou definir o título da página como sendo efeito de texto automático. Dentro do body, eu vou definir um elemento H1 com ID igual a texto. E o texto do elemento que vai ser exibido vai ser a mensagem iniciando. Em seguida, eu vou criar uma div, dentro da qual nós teremos um elemento label com o texto velocidade. E aqui eu vou ter o atributo for igual a velocidade. E em seguida, abaixo desse elemento label, nós teremos um input, que vai ser do tipo number, que vai ser a velocidade, né, que nós vamos controlar ali na tela do projeto. O nome desse input vai ser velocidade. O atributo ID vai ser velocidade. O valor inicial vai ser igual a 1. O valor mínimo vai ser 1. O valor máximo vai ser 10. E a passada entre os níveis, né, vai ser igual a 1. Ou seja, quando você clicar para aumentar a partir... Quando você clicar para aumentar, né, o valor... Deixa eu salvar isso aqui. Deixa eu salvar e deixa eu ativar aqui a extensão Live Server, né? No caso aqui, como aqui está 1, que é o atributo step, se eu clicar aqui na seta para aumentar ou diminuir, essa alternância ela é em uma unidade, né? Se eu definisse aqui como sendo 2, a alternância aqui entre os níveis vai ser em 2 unidades. Se eu colocar 3, vai ser em 3 unidades. Ele vai passar do 1 para o 4 e do 4 para o 7, do 7 para o 10 e assim em diante. Mas a passada que nós queremos, né, a alternância entre os níveis, nós queremos uma unidade apenas, para ter a velocidade do nível 1 até o nível 10. Em seguida, eu vou criar um arquivo chamado estilo.css e aqui dentro eu vou definir os seguintes estilos. Primeiramente, eu vou importar essa fonte aqui. É a fonte Roboto. Em seguida, eu vou selecionar todos os elementos da página e vou definir a propriedade Box Sizing como sendo Border Box. O corpo da página eu quero que tenha a cor de fundo Background Color igual a Dark Salmon, salmão escuro. A família de fonte vai ser igual a Roboto. Se não estiver disponível, selecione a fonte Sans Serif, definida como padrão. Display Flex, Flex Direction, column. Alinhar os itens, centro e justificar conteúdo, centro também. E eu vou definir a altura igual a 100%.
a altura da tela do usuário. Se eu salvar esse arquivo agora, nós não vemos esses estilos sendo aplicados, mas é porque nós não conectamos o arquivo estilo com o nosso arquivo HTML, mas nós podemos fazer isso aqui na seção head, definindo uma tag link com a relação entre os arquivos igual a style sheet, e o endereço vai ser o nome do arquivo. Vou salvar, e portanto agora nós temos estas regras de estilo aqui sendo aplicadas. Eu terei overflow igual a hidden, transbordamento escondido, né? E a margem vai ser 0. Em seguida, eu vou definir aqui, para o elemento div, eu quero posicionamento igual a absolute, distância da parte inferior, eu quero 20 pixels, o fundo, background, eu quero que seja a cor preta, mas com opacidade igual a 1 a 0.1. Espaçamento padding, 10 pixels verticalmente, 20 pixels horizontalmente. E tamanho da fonte, font size, 18 pixels. Eu vou salvar. E aí nós vemos aqui agora a div, que é esse elemento aqui, sendo posicionado aqui embaixo. Nós teremos, para o elemento input, uma largura, width, igual a 50 pixels. E espaçamento padding igual a 5 pixels. Tamanho da fonte, font size, né, igual a 18 pixels. Cor de fundo, eu quero que seja dark salmon. Borda, none, nenhuma. E alinhamento de texto, text align center. E, portanto, nós vemos agora aqui o input com esses estilos aplicados. E, por fim, quando esse input estiver em modo focus, eu não quero uma borda extra que é aplicada aos elementos input quando estão em modo focus, né? Por exemplo, se eu vim aqui, tá vendo? Eu cliquei aqui, ó, e aí ele ficou em modo focus, ou seja, eu consigo alterar o valor aqui, por exemplo, nas setas ou digitando um número, né? E ele exibe essa borda aqui especial, indicando que o elemento está em modo focus. Então isso que é o outline nos elementos, né? É essa borda aqui que é aplicada quando o elemento está focado. Se eu definir outline igual a none e salvar, quando eu clicar, não vai aparecer nenhuma borda outline, né? É o nome da propriedade. Portanto, esses são os nossos estilos para o nosso projeto. Eu vou criar aqui agora um arquivo chamado script.js, que é onde estará a lógica do nosso programa. E aí, para criar a lógica do nosso programa, que no caso é imprimir uma letra por vez da mensagem aqui, né, exibida no centro, imprimindo as letras com intervalo igual à velocidade que o usuário definir aqui, né? Então, para fazer isso, primeiramente, eu tenho que selecionar esse elemento aqui contendo o texto, eu tenho que selecionar o elemento contendo a velocidade, que é esse elemento aqui. E eu também preciso de algumas variáveis que serão importantes para a nossa lógica. Então, vamos selecionar os elementos primeiramente. Para fazer isso, eu vou utilizar o método getElementById, passando o valor texto como sendo o ID do elemento que eu quero selecionar. E aí eu vou chamar esse elemento de texto elemento. Em seguida, eu vou selecionar o elemento da velocidade, que é o input, né? Para isso, eu vou digitar aqui, ó, document getElementById. Eu me lembro que o ID daquele input era velocidade. E aí eu vou atribuir isso a uma variável chamada velocidade elemento.
Em seguida, eu vou definir uma constante chamada texto, que vai ter o texto que vai ser exibido na página. Que no caso é amamos programação. Eu vou definir... Bem, pensa comigo. Nós queremos imprimir essa mensagem aqui, nós amamos programação, por fatias, né? A primeira fatia vai ser somente o primeiro caractere, a segunda fatia vai ser os primeiros 2 caracteres, a terceira fatia vai ser os 3 primeiros caracteres, e assim por diante. Essa que é a lógica do efeito que nós queremos criar. Primeiro nós vamos exibir o primeiro caractere da mensagem, e aí um intervalo de tempo depois que é definido pela velocidade, né? Nós vamos exibir os 2 primeiros, depois os 3 primeiros, depois os 4 primeiros. E isso me leva a crer que nós precisamos de uma variável que vai alternar de valor na hora de imprimir a mensagem para indicar o final da mensagem, né? Então, por exemplo, se for na quarta impressão aqui da mensagem recortada, né? A quarta impressão vai ser os 4 primeiros caracteres. E aí, nesse caso, eu tenho que definir o final aqui, o índice do último elemento da fatia que eu quero imprimir, né? Então é por isso que nós precisamos de uma variável chamada índice, que inicialmente vai ter o valor 1, porque nós vamos, no início do efeito, né, nós vamos recortar a mensagem aqui, começando a partir do primeiro caractere, que é o caractere no índice 0, e indo até, e aí vai ser o segundo argumento da função que nós vamos utilizar daqui a pouco, para recortar essa mensagem aqui, né? O segundo caractere vai ser o caractere indicando o final do recorte. E aí, no caso, é para isso que nós vamos utilizar essa variável índice aqui. Na primeira vez vai ser igual a 1, ou seja, vai ser só o primeiro elemento. E aí, na segunda vez, vai ser 2, ou seja, os 2 elementos, depois 3, os 3 elementos, os 3 primeiros caracteres, né? E assim por diante. Nós vamos ter outra variável aqui chamada velocidade, que vai ser igual a 300 dividido pelo valor do elemento velocidade, que é esse elemento aqui. Dividido pelo valor do elemento velocidade, que no caso aqui vai ser 3 ou 4 ou 5, depende da velocidade que o usuário determinar aqui. E aí nós estamos dividindo o valor 300 por esse valor, que no final das contas vai ser o intervalo de tempo entre a impressão aqui dos recortes aqui da mensagem, né? Em seguida, nós vamos criar uma função chamada escrever texto. Essa função ela vai selecionar o texto elemento e vai definir o texto interno, inner text, como sendo o texto, que é essa variável aqui criada na linha 3, que é essa constante, né, criada na linha 3. E aí, como essa constante ela é uma string, strings em JavaScript possuem um método chamado slice. A palavra slice em inglês significa fatiar. E o método slice serve para a gente fatiar uma string. O primeiro elemento é o índice do primeiro caractere a partir do qual nós queremos fatiar, que no caso aqui vai ser o caractere no índice 0, porque a gente quer pegar o primeiro caractere sempre, né, independente da fatia, se ela tem 5 caracteres, ou 6 ou 7. E o segundo argumento aqui vai ser o próprio índice, que a gente definiu ali na linha 4. Em seguida, eu vou incrementar o índice em uma unidade para na próxima vez que a gente for chamar a função
escrever texto. A fatia vai incluir um caractere extra, por isso que nós estamos incrementando aqui em uma unidade. E aí eu vou fazer um teste aqui. Ó. Se índice for maior do que o comprimento do texto, ou seja, a propriedade length, ela vai retornar o número de caracteres que texto possui. Aqui é, peraí. Aqui é if. Se o índice ultrapassar o número de caracteres que o texto possui, eu quero que o efeito ele volte para o primeiro índice, né? Para o primeiro caractere, exibindo apenas um caractere, depois 2, depois 3 e assim por diante. Então, neste caso aqui, eu vou definir índice como sendo 1 novamente. E aí, essa função aqui, ela vai ser o que nós chamamos de função recursiva. Ela é uma função que vai chamar a si mesmo como parte do corpo de código que é executado. Então, essa função que escrever texto, no final dela, depois de executar estas linhas de código aqui, eu vou definir um temporizador utilizando a função setTimeout, passando a própria função, olha que interessante, passando a própria função escrever texto como sendo a função que vai ser executada daqui a uma quantidade de milésimos igual a velocidade, que é o segundo argumento. Então, portanto, isso aqui é o que nós chamamos de função recursiva. É uma função que chama a si mesmo como parte do seu bloco de códigos, né? E nós fazemos isso porque nós queremos que esse efeito seja executado de forma indefinida, né? Exibindo as fatias da mensagem e depois voltando para o início de acordo com essa lógica aqui que nós acabamos de escrever. Só que aqui eu simplesmente defini a função. Eu defini a função escrever texto, mas eu não estou chamando ela em nenhum lugar. Portanto, vamos fazer isso. Aqui na linha 18, eu vou chamar a função escrever texto. E aí, quando o arquivo script.js for lido e for executado, essa linha 19 aqui vai chamar a função escrever texto e vai iniciar esse processo que no final das contas é um processo de repetição infinita, né? Uma função recursiva, uma função que chama a si mesmo, ela vai ficar executando de forma indefinida. Eu vou salvar esse arquivo. E agora nós não vemos nada aqui porque nós precisamos conectar o arquivo script.js ao nosso arquivo index.html. Portanto, eu vou conectar aqui os dois arquivos e quando eu salvar, nós vemos agora, de acordo com a lógica que nós definimos aqui no nosso código, a mensagem sendo impressa com o efeito que nós queríamos. O botão aqui de velocidade, ele ainda não funciona. Portanto, essa é a próxima ferramenta que nós precisamos implementar, né? E para isso, aqui embaixo, na linha 21, eu vou selecionar o velocidade elemento e vou adicionar um detector de eventos detectando o evento input, que é um evento próprio de elementos do tipo input, né, que são esses campos de formulários. E no caso aqui, sempre quando o usuário clicar em uma das setas aqui para alterar o valor do input, esse evento aqui vai ser disparado. E aí, a função que vai ser executada, que vai ser uma função flecha, uma função seta, é uma sintaxe diferente, né, do que utilizar a palavra function, mas é uma função assim mesmo. E aí, essa função, ela recebe por padrão o próprio evento, que foi disparado, aqui dentro dos parênteses como argumento, né? E, portanto, eu vou chamar esse argumento de evento. E aí, eu vou fazer o seguinte, eu vou definir velocidade, que no caso é
Vamos checar aqui. Velocidade é esse valor aqui, né? Que é o valor que é passado aqui no temporizador para chamar a função escrever texto novamente, né? Então, quanto mais rápido aqui, quanto menor for o valor de velocidade aqui, mais rápido a função escrever texto vai ser executada por conta do temporizador, e aí mais rápido vai ser esse efeito aqui. E, portanto, aqui eu vou definir velocidade como sendo igual a 300 dividido por evento. 300 dividido por evento.target, que é o próprio elemento, ponto value, que é o valor do elemento input aqui, né? E aí, se eu salvar esse arquivo e aumentar aqui, nós veremos que quando a velocidade é velocidade 1, o efeito ele é mais devagar, mas se a gente aumentar para 10, o efeito ele fica mais rápido, e os valores entre 1 e 10 também têm velocidades variadas de acordo com a sua velocidade. Portanto, esse é o projeto de efeito de texto automático, e eu vejo você no próximo tutorial.